Eu vou fazer uma breve exposição sobre a economia e perspectivas e o desempenho do BNDES no primeiro semestre deste ano e as suas perspectivas. Nós temos, nesse momento, uma recuperação da economia global, puxada em grande medida pelos Estados Unidos, né? Há uma clara recuperação do índice mais importante e um índice bastante interessante, que é as encomendas da indústria para as compras da indústria de insumos produtivos, né, que é dado por esse índice PMI. E nós vemos aqui nessa curva uma recuperação desse índice para o caso dos Estados Unidos, né, e, curiosamente, uma pequena recuperação também para a Europa, né. Aparentemente, a essa forte recuperação da economia americana tem levado a uma mudança de atitude do Federal Reserve americano, que é o Banco Central americano, anunciando o início da desaceleração da injeção de moeda que caracterizou os últimos anos, né? Forte injeção de moeda através de compras de papéis privados, especialmente de títulos imobiliários, pelo Banco Central americano. O mero anúncio de que o Banco Central iria desacelerar essas compras já contribuiu para elevar o juro futuro nos Estados Unidos e modificar correntes de capitais, né? Isso tem, então, mudado o quadro global e esse quadro global tem um cenário razoavelmente favorável quando comparado ao passado. Razoavelmente favorável porque a Europa, até surpreendentemente, dá alguns sinais de melhoria e a China mantém o seu crescimento, embora num ritmo um pouco mais moderado, mas mantendo a capacidade de crescimento, o que é um fato também importante para a economia mundial. Resumindo, a economia mundial parece crescer de uma maneira mais balanceada, mais equilibrada, o que é um cenário positivo, muito embora no curto prazo tenha produzido efeitos sobre taxas de câmbio, efeitos sobre movimentos de capitais, né? Bom, nós temos, no caso nosso do Brasil, nesse primeiro semestre, resultados bastante interessantes em termos de recuperação do crescimento da indústria, uma recuperação do crescimento da produção de bens de capital, uma recuperação razoavelmente importante, forte, da construção civil nos últimos 3 meses, né? Ou seja, vimos de um processo de recuperação do crescimento. Senador Dornelles, prazer, bom dia. Presidente. Então, a nossa economia no primeiro semestre, e certamente precisaremos aguardar os números do IBGE para o segundo trimestre, vem num processo de recuperação econômica. E do ângulo do financiamento, temos observado que o processo de inadimplência que vinha, em alguma medida, afetando o crédito bancário privado, está sob controle e os índices de inadimplência já cederam e se encontram em processo de redução, apontando eventualmente para uma recuperação do crescimento do crédito privado, né? Nesse momento, entretanto, os bancos públicos têm liderado o crescimento do crédito, mas a nossa expectativa é que esse processo venha a convergir nos próximos meses, com a recuperação do crédito também por parte dos bancos privados. Sobre o investimento, né, a nossa perspectiva é que nós estamos num processo de recuperação do investimento, né, nessa primeira metade de 2013,
E o grande desafio é manter essa tendência de crescimento dos investimentos, né? O investimento cresceu no primeiro trimestre, cresceu provavelmente no segundo trimestre, a julgar pelos dados de crescimento da construção e de fabricação e venda e importação de bens de capital, né? E o nosso grande desafio é manter o crescimento dos investimentos para sustentar o crescimento da economia. Eu falarei um pouco mais sobre esse tema mais adiante. A nossa pesquisa de intenções de investimento, que consulta uma parcela relevante dos investimentos da indústria, a quase totalidade dos investimentos de infraestrutura, posto que o BNDES é o principal financiador de longo prazo e recebe um grande volume de consultas, mostra uma expectativa de crescimento dos investimentos no quadriênio 2014-2017, mantendo um volume de investimentos mapeados de quase 3,8 trilhões de reais nos próximos anos. Portanto, os investimentos, os planos de investimento mapeados através das consultas e outras observações do BNDES mostram um crescimento. A nossa expectativa é que o ciclo de concessões que se inicia já a partir desse próximo mês de setembro, com os primeiros leilões de rodovias, e mantém-se em outubro e novembro, com vários outros lotes, com a entrada dos leilões dos aeroportos e com a continuidade dos grandes leilões na área de energia e de óleo e gás, ajudem a puxar a taxa de investimento da economia brasileira para uma tendência mais firme, né, de forma a nos aproximarmos de uma formação de capital, uma taxa agregada de investimento sobre PIB mais alta, né? Então, essa é a nossa expectativa. Nós entendemos que o ciclo de concessões de rodovias, ferrovias e aeroportos ajudará a impulsionar uma trajetória mais firme de investimento, que é necessária para o país, e esse ciclo de concessões, além disso, tem um papel de aumentar a eficiência da economia como um todo, né, uma vez que a logística brasileira é deficiente e representa um ônus para a competitividade e para a eficiência do conjunto, né? Muito bem. No período recente, eu quero falar um pouco agora do desempenho do BNDES, né? O BNDES tem um planejamento corporativo estabelecido em sintonia com as políticas públicas, né? Com os programas e planos de governo, né? Dentre as suas principais diretrizes está o expandir os investimentos em infraestrutura, fortalecer a competitividade das empresas brasileiras, apoiar o setor privado brasileiro e contribuir para o processo virtuoso de inclusão social e produtiva, tudo isso com respeito à sustentabilidade ambiental e com prioridade ao desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas do Brasil, com prioridade ao desenvolvimento regional, né? E queremos fazer isso mantendo nossos processos de avaliação de risco, nossa excelência na avaliação dos nossos processos, né? Fortalecendo e mantendo a estrutura patrimonial da instituição, aperfeiçoando a nossa gestão de risco e retorno, enfim, mantendo todo o processo, onde o processo de avaliação rigorosa e criteriosa de crédito, que é feita através de vários comitês independentes, né? E onde tanto a avaliação de risco, quanto a avaliação da consistência e qualidade de planos de negócios, quanto a avaliação das condições de crédito dos proponentes, dos empreendedores, quanto a avaliação final da qualidade dos projetos é efetuada em diferentes comitês, em decisões colegiadas, chegando até, finalmente, a diretoria da instituição, o que tem assegurado um processo de controle da concessão de créditos invejável do ponto de vista de termos níveis de inadimplência muito baixos, demonstrando um grande zelo
pela utilização de recursos de origem pública.